Emerson Pansieri tá na área. Tem um tempinho de Itatiaia também, o Pansieri. Tem um tempinho a mais do que nós, inclusive. Notícias do Cruzeiro aqui na TBB. Boa noite, Pansieri. Boa noite pra você, Cirilo. Boa noite, Panzi. Todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Falava mais cedo no Rádio Esportes que a Itatiaia... Eu me lembro, sabe o que acontece, Cirilo? Eu ia pro Sagradinho ali na Catalão. E aí eu pegava o busão ali cedo, né? Aí o que eu tava fazendo cedo? Ouvindo o Giovan Costa. Depois qual que era o programa? Tiro de meta. Aí eu ia pra escola. Era a minha vida. E assim aprendi com a dona Alzeni, mamãe que tá lá no céu. Tenho 9 anos e 1 mês, né, de Itatiaia. Bora falar então do Cruzeirão, que é também sempre assunto na nossa Itatiaia. O Cruzeiro que hoje treinou cedo e a equipe do técnico Tite amanhã faz uma atividade à tarde e aí começa a concentração para esse duelo contra o Democrata de Valadares. O Cruzeiro que vai buscar mais uma vitória no campeonato, foi bem contra o Uberlândia, mostrou as cartas que tem, né? Time base do ano passado, já com alguma introdução do Tite, da comissão técnica do Tite, mas a base do trabalho executado pelo técnico Leonardo Jardim na temporada passada e com certeza com algumas caras novas nesta expectativa. Uma delas é o Gerson. É uma palavra curta e objetiva do Coringa do Cruzeiro, chamando o torcedor para essa partida na quinta-feira, às 18h30. Vamos acompanhar. Fala, Nação Azul. Já estou no bid, já posso estrear. Conto com vocês quinta-feira lá no Mineirão. Tamo junto. Abraço. Tchau. Tamo junto, Gerson. Tchau. Um abraço pra você também. Bidou, né? Como diz agora. O Gerson no bid traz aquela pergunta, Cirilo, Panzi e todo mundo. Ele entra de titular? Eu acredito que não, né? E se ele entrasse de titular, qual seria o jogador que deixaria a equipe para ele fazer essa função no meio-campo do Cruzeiro? É realmente a pergunta de R$1 milhão aí do Tite, o que ele vai fazer em relação ao time, mas com certeza uma atração, daqui a pouco eu vou falar da outra, mas uma atração que chama a torcida mesmo para quinta-feira. Se o Gerson gravou chamando pro jogo, é porque ele vai pro jogo. Ou titular ou banco. Relacionado ele estará. Relacionado ele vai. Né? Esse é um fato. Resta saber qual equipe, qual a estratégia do Tite, né? Para uma sequência que é pesada, né? Lembrando que o Cruzeiro estreou os profissionais Edu Panzi no fim de semana. Os profissionais não, né? Os titulares no fim de semana. Tem agora o clássico depois desse jogo de quinta-feira, clássico domingo. E aí na quinta-feira da semana que vem, Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Quero a opinião do Panzi, mas primeiro quero te convidar a participar com a gente do sorteio do kit churrasco da Saudale, hein? Tá valendo pra você, excepcionalmente nesta terça, tem Saudale pra você na turma do bate-bola. Então você vai participar a partir de agora pelo WhatsApp, código de área 31 99651 9657. Vai mandar seu nome completo, vai falar que quer concorrer ao kit churrasco da Saudale Alimentos, mande a mensagem pelo WhatsApp 996519657, mensagem de texto, e daqui a pouquinho a gente traz o resultado para você, o Felizardo ou a Felizarda, no intervalo interativo no YouTube, beleza? 996519657, tudo que é bom da Saudale, sorteio do kit churrasco da Saudale para você, normalmente às sextas, mas excepcionalmente esta terça para você também. Panzi, o que você espera de estratégia para esta quinta-feira e o que você espera do aproveitamento de Gerson nesta quinta e no fim de semana, Edu? Ô Cirilo, eu não espero a repetição do time da última rodada, da goleada contra o Uberlândia. Pode ser que aconteça uma mescla das equipes das 2 primeiras rodadas com a equipe que goleou o Uberlândia. Pode ser que o Tite repita o time do início do campeonato estadual. Por que eu estou acreditando nisso? Porque o Cruzeiro está em pré-temporada, né? Você não precisa esticar a corda, principalmente depois de 2 vitórias em sequência, um bom número de saldo de gols, liderança do grupo. O Cruzeiro está bem estabilizado nessas 3 rodadas iniciais, apesar da derrota na estreia. Então não tem por que o Tite esticar a corda com os principais atletas, tendo pela frente no final de semana um clássico. Então ele pode dar uma mesclada, levar para o banco ou iniciar o jogo com alguns dos jogadores principais, mas dar um descanso e o Gerson entrar. Aí fica a dúvida, se começa jogando, se termina o jogo, aí vai muito da condição física do atleta, do que o Tite pensa e planejou para o jogo. A dúvida que eu não tenho, aliás, a certeza que eu tenho
é que o planejamento vai ter sequência, independentemente dos resultados, do desempenho, e os 2 últimos resultados foram muito bons e o último desempenho foi excelente, acima do esperado, como o próprio Tite disse na entrevista coletiva. Não espero a força máxima do Cruzeiro, mas imagino que o Gerson ou comece ou termine a partida, não acreditando também nos 90 minutos dele. É isso, Edu. Vamos ver, né? Qual será a estratégia do Cruzeiro para esta quinta-feira, o Pansieri. Lembrando, né? Reforcei essa sequência pesada. A partir de agora não tem historinha, não tem descanso. Vai ter que ter uma administração especial, porque o espaço entre os jogos é muito pequeno a partir de agora, Pansieri. Muito, muito pequeno. E aí, Cirilo, essa abordagem do Panzi sobre equipe para quinta-feira é o caminho. Amanhã tem o treino final e aí tudo vai ser definido, né, pela comissão técnica, lista de relacionados, o que vai ser do time. Mas não tem porquê fazer a repetição de time, né? Pelo menos é o que pensa a comissão técnica do Tite por essa questão, né? De dar oportunidade, de rodar o elenco, de saber que é pré-temporada ainda, de saber que pode ter aí campo pesado de Toca da Raposa e trabalho aí com chuva. Tudo isso pesa, né? É bem comum em pré-temporada. No ano passado tinha um frio nos Estados Unidos. Aqui no Brasil chove muito, né? Então tudo isso é levado em consideração. O Cruzeiro não quer perder atletas. Vamos colocar, por exemplo, o Vidalba ainda entregue lá aos trabalhos da pré-temporada, o Sinisterra também nos trabalhos da pré-temporada, o Neiser Villarreal foi a boa notícia e até era o assunto que colocaria agora pra gente debater, porque o jogador vem fazendo também trabalhos e evoluindo, né? Vem evoluindo nesses trabalhos na Toca da Raposa, hoje fazendo um trabalho também com o grupo, um trabalho esse que vai dando mais confiança para o atleta, vai dando mais capacidade para o jogador atuar, e aí pode ser que ele também seja relacionado para esse confronto que nós falávamos, né? É uma possibilidade. Ontem treinou parcialmente, hoje treinou com o grupo, tem o trabalho de amanhã e aí pode ser que ele esteja também entre aqueles atletas que vão compor a lista de relacionados, que vão ficar na Toca da Raposa para esse confronto contra o Democrata de Valadares, para esse duelo aí dentro de casa. Desafio no Gigante da Pampulha, rodada de número 4 do Campeonato Mineiro. Já metade do campeonato sendo concluído, pelo menos da primeira fase, né? Nesse meio de semana, a rodada do meio de semana, esse jogo do Cruzeiro contra o Democrata vai ser o último da rodada, nesta quinta, 6h30. Amanhã, 6h30, tem Betim e RT, 7 horas tem Tombense Norte, no mesmo horário tem Pouso Alegre e Atletique, às 8 tem Uberlândia e Itabirito, e às 9h30 tem América e Atlético. Lembrando para você, o RT 5 pontos, Democrata 4, Atlético 3, Uberlândia 2. Classificação do Grupo A após 3 rodadas. Grupo B, América 7, Pouso Alegre também 7, o saldo do América é superior em 1 gol, 4 contra 3, Betim 5, Tombense 2, e o grupo C, grupo do Cruzeiro, 6 pontos para Raposa, 2 para o Norte, 1 para o Itabirito e 1 para o Atletique. Classificação do campeonato estadual ou classificações, líder avança à semifinal e o melhor entre os segundos colocados também. Por enquanto, o Pouso Alegre é quem tem esta campanha. Pansieri, vamos com mais do Cruzeiro nesse primeiro tempo da turma do bate-bola. Vamos, porque depois no segundo tempo abordaremos outros assuntos, né, do Cruzeiro, outras situações importantes do time celeste, mas vamos falar de mercado? Vamos. Porque sempre pega, né? Assunto de mercado é aquele assunto que chama atenção. Aliás, hoje tem mesa redonda, hein? Opa! Coladinho com a turma do bate-bola. Mesmo link do YouTube, não precisa mudar. Tem boné prêmio, hein? Bonézão maravilhoso do Cruzeiro. E tem experimenta o boné não, hein, cara? Já deu problema esse negócio aí. Não experimenta o boné não, só mostra o boné na live. Eu tinha o bonézão que eu usei lá no Salvador. Pode ser, ele coube direitinho, tá bom? Eu deixei lá no último talo, mas coube. Olha só. Então vamos sortear um boné e uma camisa casual hoje para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Vamos lá. Sobre Kaique, matéria que está no nosso itatiaesporte.com.br, assinada pelo Pedro Leite e pelo Lucas Barbosa. E eu conversava agora há pouco com algumas pessoas em relação a essa negociação. O Cruzeiro recebeu mais uma investida do Como para contratar o Kaique. Como um time italiano que está na Série A, muita gente não conhece, porque igual eu falei mais cedo, todo mundo conhece o quê?
Juve, Milan, Internazionale, Fiorentina. É uma equipe que tá com um poderio financeiro legal, né? Tá com investimentos. O técnico é o Fábregas, né? Espanhol Fábregas é hoje o técnico do Como. Tá em zona de competição europeia, inclusive. Exatamente. Tá na primeira página da tabela. A última vez que eu vi tava em sexto, não sei se mudou. Isso, exatamente. Aí, o que acontece? Esse time, ele quer o Kaique de qualquer maneira. Já tinha feito uma proposta, hoje fez outra proposta. O Fabrício Romano, né? O jornalista, trouxe esse detalhe. E o que eu pude entender um pouco dessa história? O Como pode fazer a proposta pelo atleta e é legítimo que faça, como aconteceu com o Cruzeiro em relação ao Gerson. O Cruzeiro fez várias propostas, contratou o Gerson. E o time italiano também está nisso. Só que o Cruzeiro não tem muito interesse em negociar o Kaique por agora. O jogador está feliz aqui. O jogador entende também, Cirilo, que tem um caminho ainda a ser percorrido no clube, sabe? De ganhar título, de ter mais um ano no Cruzeiro, de saber que é um jogador que, no futuro muito próximo, pelo que ele apresenta de bola no Cruzeiro, pode chegar a uma seleção brasileira, mas, sobretudo, quer conquistas no Cruzeiro, quer coisa grande, né? No Cruzeiro, em termos de currículo. Por isso, não é uma negociação, o Kaique tá saindo, porque eu tô vendo nas redes sociais, estão até contratando jogador pro Cruzeiro. Calma, gente, isso não tá acontecendo. Cruzeiro tem outro jogador que é jovem, que é o Cauã Prates, que também chama a atenção do futebol europeu, do Borussia Dortmund, que fez proposta, mas o Cruzeiro disse não. O que pediu o Tite na contratação dele? Pedro Júnior, segurem os atletas o máximo que vocês puderem, porque eu quero essa base, eu quero esse time para a temporada 2026. E assim o Cruzeiro está fazendo. Óbvio, né? Lá na frente, se chegar alguma coisa fora do comum, mas depois de passar um caminho, né? De passar, quem sabe, ganhar um título, pode acontecer. Mas agora, nesse instante, o Cruzeiro não está negociando o Kaique. Ô Panzi, Cruzeiro tem 2 laterais esquerdos absolutamente valorizados no mercado. Um, digamos assim, mais pronto, uma certeza, que é o Kaique, titularíssimo da posição, e outro de um potencial tão absurdo que aos 16 anos foi alçado ao elenco profissional e não se preocuparam em negociar quem era o titular antes, né? Para abrir espaço, inclusive, para esses 2 atletas. O Cruzeiro está tranquilo. Certamente o futebol internacional ele observa, e você pode confirmar, Panzeri, não é informação, talvez seja uma percepção. Nessa história de negociar, se é um ou outro, o Cauã Prates ao mercado do principal nível, num primeiro momento, ele é mais interessante porque ele é mais jovem, né? E esses caras querem o quão mais cedo chegarem lá, melhor, né? Exatamente, pelo menos a oferta foi... Inclusive é a mais valiosa, inclusive, né? A oferta é um pouquinho maior. Do Cauã Prates. Então, assim... Mas aí são equipes diferentes, né? O Como do Dortmund. O Borussia Dortmund é um nível maior do que o do Como da Itália. Eu só lembro do Panzi falando assim, gente, se eles fizeram sondagem de vieram no Brasil, eles vão fazer proposta. Claro. Tá aí, Panzi. Ninguém atravessa o Atlântico só pra ver se o rapaz realmente sabe tocar na bola. O cara vai atravessar o Atlântico pra conversar mesmo, pra talvez já fazer uma proposta, observar de perto, conversar com a família, com o staff do atleta. Eu entendo o Cauã Prates com potencial maior que o do Kaique, pela juventude, pelo porte físico, por ter a capacidade de fazer um zagueiro pelo lado esquerdo, um ala pela esquerda, o lateral pelo lado esquerdo. É um jogador diferente, tem um potencial de valor que eu entendo ser ali na frente maior do que o próprio Kaique, que está pronto. O Cauã Prates ainda está em formação, mas já chega no profissional antes mesmo do que o que aconteceu com o Kaique. Eu acho, Cirilo, aí cada um observa de uma maneira. O Kaique seguindo no Cruzeiro em 2026, a tendência é que ele se valorize ainda mais, que tenha um ano tão bom ou melhor do que 2025, porque o Cruzeiro segue com um time muito forte, com ambições ainda maiores, vai disputar uma Copa Libertadores, tem a chegada de um cracaço para o time, que é o Gerson, para encorpar ainda mais essa equipe que foi muito bem na temporada anterior, um treinador que valoriza muito essa posição dele, os laterais, que é o Tite, e aí eu acho que pode dar uma segurada. Eu não vou ficar desprezando o Como pelo tamanho. Há um investimento muito grande, há um projeto muito legal no Como, e não deixem o Kaique ver a região, porque senão ele vai se apaixonar, né? É verdade. Cidade de Como maravilhosa, tá pertinho de Milão, ao norte da Itália, aos pés dos Alpes italianos ali, então é uma região espetacular. Hoje o Como joga a Série A,
tá na primeira página da tabela, enfim, é uma possibilidade, mas pelo que o Kaique já demonstrou e pelo que ele pode evoluir e entregar e pela perspectiva do Cruzeiro em 26, dá uma seguradinha, quem sabe não surge algo maior que o como pro Kaique no futuro. É isso aí, vejamos como vão evoluir essas situações, mas era natural que com a campanha do ano passado o mercado internacional ficasse cada vez mais atento aos jovens do Cruzeiro também, que vão ganhando espaço.